Irmãos, meu nome é Israel Fontoura e hoje nós vamos tratar um pouco sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4. Portanto, é muito importante que a gente venha compreender o contexto das coisas que estão sendo ditas neste texto de 1 Tessalonicenses. Tá? Então hoje a gente vai fazer um pequeno estudo sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4, lembrando que você deve olhar também os capítulos anteriores e os posteriores, tá? E somar isso com 2 Tessalonicenses, porque 2 Tessalonicenses está falando para as mesmas pessoas, para o mesmo povo que recebeu a primeira epístola, tá? Então, por que eu acho importante que a gente compreenda o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4? Porque veja, 1 Tessalonicenses capítulo 4, ela é uma epístola importante, né? Assim como todas as outras. Mas você vê que nessa epístola tem um ponto que é muito importante escatologicamente. E que a gente vai ver que muitas vezes as epígrafes e a marcação de capítulos e a marcação de versos, elas fazem as pessoas confundirem o seu entendimento, né? Porque veja, quando nós tínhamos a Bíblia em grego, quando as Bíblias elas eram escritas em grego, ou melhor, os manuscritos, no qual foi da origem as Bíblias, a gente vai ver que nos originais não existia essa demarcação de capítulos, não existia essa demarcação de versículos, mas isso foi colocado posteriormente. Obviamente que isso foi uma coisa muito boa, né? Então ficou muito mais fácil a memorização, né? O estudo, você dá uma indicação para a pessoa. Mas no tempo de Jesus e dos apóstolos, eles simplesmente traziam uma referência e diziam, né? Conforme está escrito em tal livro, conforme está escrito no profeta, era feito dessa forma. E hoje você tem essa oportunidade de falar dos versos, falar dos capítulos. Então é muito importante que se entenda isso, para que você não faça confusão na hora que você for ver os capítulos, tá? Então hoje a gente vai fazer uma leitura sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4 e nós vamos ter em mente o que estava sendo dito ali, tá? Então nós vamos utilizar um pouquinho do livro de Pedro, nós vamos utilizar um pouquinho da segunda carta para este povo, tá? Então eu te convido primeiramente a nós abrirmos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. Mas eu vou deixar aqui um truque para você, né, que foi colocado pelo próprio Deus. Quando você olhar 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, você vai ver que essa carta ela tem um fundo escatológico, né? Ele vai trazer palavras de edificação, palavras de exortação, contudo, você vai perceber que sempre no final das epístolas, ou melhor, desta epístola e também 2 Tessalonicenses, ele vai trazer uma pista da vinda de Cristo, tá? Então você vai fazer um exercício. Você vai abrir 1 Tessalonicenses, quando você chegar lá no final do primeiro capítulo, você vai ver que ele vai trazer uma palavra sobre a vinda de Cristo. Não precisa a gente dizer aqui do que se trata. Você vai no capítulo 2, a mesma coisa. Nos últimos versos, nos dois versos que vão terminar o capítulo, nos três. No capítulo 3 a mesma coisa, e no capítulo 4 aí você vai ver que vai falar do arrebatamento, e no capítulo 5 também vai trazer alguma coisa nesse sentido. Isso, né, consequentemente, em 1 Tessalonicenses, nos capítulos também da segunda epístola, perdão. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que nós vamos ter o seguinte texto. Então, vamos analisar esse texto a partir do verso 13, tá? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, vai dizer exatamente assim para nós, tá? Eu vou botar aqui um efeito para ficar mais fácil, que vai dizer assim, né? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aos que morreram, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança, né? Porque os ímpios, eles não tinham o que? Esperança, né? Os ímpios, eles não tinham a esperança do que? Da ressurreição. Então, para os ímpios, o morrer era o fim, né? Ainda que eles compreendessem, entendessem que existia, né, uma consciência na morte, que não veio o caso aqui no estudo, né? Mas uma esperança de ressurreição era uma coisa quase que desconhecida para o mundo grego. Né? Então ele vai dizer assim, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, olha só, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Esse trará em sua companhia os que dormem significa que ele vai levantar, né, na sua companhia os que dormem, ou seja, ele trará, né, a vida àqueles que morreram por meio da sua vinda.
E aí ele vai começar a explicar aqui para nós. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos, ou seja, passaremos na frente dos que dormem, tá? Ou seja, não passaremos na frente dos que morreram. É interessante a gente entender essa expressão dos que dormem, por quê, irmão? Porque a expressão dormem, ela é uma linguagem figurada para aquelas pessoas que morreram. Mas geralmente quando ele diz assim, os que dormem, essa expressão os que dormem, ela está geralmente ligada com os santos, porque os santos dormem. Mas os que morreram em pecados, eles são chamados de mortos. Então a gente vai ver que uma determinada pessoa perguntou para Jesus assim, Senhor, deixa-me eu sepultar tal pessoa para te seguir. Aí ele fala assim, deixa, né? Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Por que ele dizia assim? Porque ele não falou que aquela pessoa estava dormindo. Porque aquela pessoa que ele diz assim que morreu, provavelmente ele morreu em pecados. Né? Então ele fala, deixa os mortos, ou seja, aqueles que morreram em pecado, sepultar aqueles que morreram literalmente no pecado. Tá? Então, as pessoas que de fato morreram em pecados, essas estão mortas. Então por isso que Cristo falou que Lázaro, ele dormia, e depois ele fala, não, Lázaro morreu. Ele morreu literalmente no mundo, mas diante de Deus ele dorme, ele está vivo, né? Como ele fala de Abraão, Isaac e Jacó também, tá? Pra gente entender isso. Então, quando aqui ele fala dos que dormem, como nós vimos, né? Aqui não precederemos os que dormem, de modo algum precederemos os que dormem, ele está se referindo àqueles que no Senhor dormem, aqueles que no Senhor descansam, tá? Das suas obras. E aí ele vai dizer assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que essa expressão ressuscitarão primeiro? Porque ele está fazendo uma ligação, ele entendeu que aqui tratava da primeira ressurreição. Né? Você percebe que em Apocalipse fala da primeira ressurreição, e os que vão ressuscitar na primeira ressurreição, eles vão ser sacerdotes de Deus e Cristo. Então não é o simples fato aqui de dizer que eles vão ressuscitar primeiro, não. O texto, na realidade, está falando da primeira ressurreição. Tá? É isso que o texto está falando aqui. E ele vai dizer mais. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então você vê que aqueles que ficarem vivos, Paulo não estava dizendo aqui necessariamente que ele estaria vivo no momento do arrebatamento, mas ele está falando nós, ou seja, aqueles que fazem parte dos que estarão vivos, nós, o povo de Deus que vai estar vivo. Né? Isso você vê que está apontado nos profetas, em Isaías, né? E está apontado em Apocalipse para aquela mulher que vai para o deserto, e ela vai ser sustentada por Deus durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Ou seja, por ela ser sustentada, então você vai ver que pessoas vão estar vivas para receberem a Cristo. Então o profeta Isaías tem um texto sobre isso muito interessante junto com Jeremias. Né? Então ele fala, então seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, os vivos vão ser arrebatados com os mortos entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Né? Então nós vamos nos encontrar nos ares. E essa expressão encontro com o Senhor nos ares, você vê, ela significa uma reunião nossa com o Senhor nos ares, tá? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns com os outros com estas palavras. Amém? Então Paulo está nos dizendo assim, vamos nos consolar com essas palavras. Então o consolo que ele está dizendo aqui não é que a pessoa não vai passar pela morte, não é que a pessoa não vai passar por uma tribulação. Mas o consolo que ele está se referindo aqui é que assim como as pessoas morrem, elas passam por tribulações, há a esperança da ressurreição. Então as pessoas do mundo, elas não têm esperança, então elas não podem ser consoladas com a ressurreição, elas não podem ser consoladas com a promessa da vinda futura. Tá? Com a promessa da vida que vai vir. Então esse texto, se você olha dessa forma, algumas pessoas vão dizer, olha, aqui tá vendo, aqui tá falando do arrebatamento, perfeito. O texto fala do arrebatamento, o problema é que o texto ele não fala só disso. Não há só esta parte sobre o arrebatamento aqui em 1 Tessalonicenses. Por isso que eu disse para você olhar os restantes versos que precediam esse, e aí você vai somar com esse para você formar um quadro. Mas aqui Paulo ele já vai dar uma pista muito tremenda
né? Uma pista muito tremenda da onde vai acontecer esse dia do Senhor. Então, geralmente as pessoas, os irmãos que usam esse texto para pregar um pré-tribulacionismo, você vê que falta falta uma parte a ser falada, que é o capítulo 5, tá? Que nós vamos entender aqui agora. Então, irmãos, nós estando no capítulo 4 aqui, nós vamos ver que aqui, né, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então, veja, essa expressão encontro aqui, ela significa o quê? Uma ressurreição. Vamos marcar de roxo mesmo. Encontro significa nós nos reunirmos ao Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns e outros com essas palavras. Tudo isso aqui Paulo tirou dos profetas, né, das profecias dos Salmos e também lá da lei, que trazia muitas coisas nesse sentido, tá? Só que lembra que eu falei no começo do vídeo que era para a gente ter cuidado com a questão dos versos e com a questão dos capítulos? Porque o texto aqui do capítulo 4 termina no verso 18, perfeito? Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, no português, nas Bíblias em português, dá a impressão de que Paulo terminou o assunto aqui. Contudo, ele não terminou, né? Porque aqui, ainda que está o capítulo 5, para Paulo não era o início de um novo capítulo, mas era a continuação do mesmo texto. Mas pessoas no futuro acrescentaram esses números aqui, 5, 1, 2. Mas o texto era um texto corrido, ele era um texto que não tinha divisão. Então, você sabendo que este contexto que nós lemos aqui faz parte do que vai vir nos próximos versos, vai ficar muito mais fácil de você entender, tá? Então vamos para o verso 1 do capítulo 5, que vai dizer o seguinte: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão, né? De noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto que está para dar à luz, de modo algum escaparão. Então, olha que interessante, nós vemos que Cristo diz que virá como ladrão. Perfeito? Cristo nos diz, né, que vai vir como ladrão. E olha quando se utiliza aqui a expressão que o dia do Senhor vem como ladrão, essa expressão, ela tá o quê? Ela tá para você fazer uma soma. E quando você vai ver lá em Apocalipse, quando vai tratar da sexta taça, você vai ver que quando os reis, né, eles vão se juntar para a peleja, a gente vai ver que nesse momento vai dizer assim: eis que vem como ladrão, tá? Isso está na sexta taça. Eu não lembro o verso de cabeça aqui agora, mas está lá. Ele vai dizer assim: eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia as suas vestes, para que não seja manifesta a sua nudez. Então lá está dando uma pista desse texto aqui. Cristo vem como ladrão, o dia do Senhor vem como ladrão. Não é que o dia do Senhor vem como ladrão e Cristo vem como ladrão, é porque o dia do Senhor vem como ladrão, consequentemente Cristo vem como ladrão. E nós percebemos aqui, irmãos, tá? Dessa vez eu vou usar um outro texto, né? Eu vou usar texto não, mas eu vou usar uma outra ferramenta que vai ficar mais clara, né? Nós vamos ver que aqui a expressão que está aqui, seremos arrebatados juntamente com eles, lembrando que no grego não há essa divisão de capítulos, mas continua exatamente o mesmo contexto. Aonde diz que nós seremos arrebatados, você vê que dois versos, mesmo no contexto aqui de versos, né? Vocês mesmos estáis inteirados que o dia do Senhor vem como ladrão, tá? De noite. Então, dia do Senhor aqui está associando ao quê? Ao arrebatamento. Perfeito? Então fala exatamente da mesma coisa. Porque dia do Senhor aqui está sendo utilizada a expressão arrebatamento para, né, você fazer a soma aqui com o dia do Senhor. Tá? Cristo vem como ladrão para resgatar a sua noiva. O dia do Senhor vem como ladrão para resgatar a noiva de Cristo. Amém? Então, a gente tem que entender isso. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Ora, tempos e épocas de quê, irmãos? Exatamente os tempos e as épocas do que nós falamos aqui, do que ele está explicando neste contexto aqui, né? Vai ser os tempos e as épocas que ele está dizendo aqui, não há necessidade de dizer quando vai acontecer. Por isso que ele vai dizer, olha, vocês não precisam saber, né, os tempos e as épocas do arrebatamento, porque vocês mesmos sabem
que este dia, ou seja, o dia do Senhor, vai vir como ladrão de noite. Né? Então, sabe o que significa a expressão arrebatamento? É a expressão harpazo, né? A expressão aqui, saiu aqui. Harpazo. Sabe o que significa harpazo? É aquilo que é roubado, é aquilo que é tomado como um despojo, aquilo que o ladrão rouba, tá? Aquilo que é tomado à força. Então, Cristo vem como ladrão, por quê? Porque ele vai estar nos tomando como aquilo que foi roubado, né? É no sentido de tomar os bens também. Lembra que fala que o diabo ele precisa ser amarrado para que o valente venha e tome os seus bens? É a mesma palavra que você vai ver lá, né? Então, ser arrebatado significa você ser roubado, significa você ser tomado para si, tá? É o que o texto vai estar dizendo para nós aqui neste momento. Então, por isso que é utilizada a expressão harpazo, porque a expressão harpazo ela tem esse contexto de ladrão, tá? Mas não é um assunto para se falar com tantos detalhes agora, perfeito? Então, quando ele fala aqui, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, perceba que ele está tratando do que foi falado lá em cima. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor veio como ladrão. Então, o dia do Senhor, que vem como ladrão, é a explicação dos tempos que eles não tinham necessidades de saber, tá? E olha que interessante, é que ele vai falar uma coisa muito tremenda aqui, né? Que vai completar o sentido das palavras de Jesus, que vai dizer assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz. Então isso você vê que é uma ligação com o quê? Com Apocalipse 12, a que está para dar à luz, né? Aqui você vê com Apocalipse 12, aquela que está para dar à luz. E também a gente vê que fala de dores de parto. Em Mateus 24 fala do princípio das dores. Então Cristo ele vai iniciar o contexto e Paulo vai terminar. Cristo ele vai falar do princípio dessas dores, mas Paulo ele vai mostrar o nascimento, né? Então princípios das dores vai estar em Mateus 24 e as dores vai aparecer em Apocalipse 12 e aqui vai demonstrar o que significa essas dores, tá? Que é justamente apontando para o dia do Senhor, né? Por isso que ele fala assim, quando andar dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como que vem as dores de parto. Então a mulher ela vai ter dores de parto, ela vai ter o quê? Uma repentina surpresa. Então eles vão ser pegos de surpresa, tá? Então essa expressão paz e segurança aqui não quer dizer, irmãos, como fala um tratado de paz, como alguns querem dizer. Mas essa expressão paz e segurança, ela quer dizer o quê? Que as pessoas, pelo fato de elas estarem emaranhadas no pecado, para elas vai haver paz e segurança. Né? Então, quando elas andarem dizendo paz e segurança no sentido de elas estarem se sentindo em paz e em segurança, você vai ver que o dia do Senhor vai vir como ladrão e vai destruir elas. É o mesmo que nós vemos lá no contexto do dilúvio. Comiam, bebiam e davam-se casamento até que veio o dilúvio de surpresa e levou a eles. Então o contexto aqui é mostrar que essas pessoas vão ser pegas de surpresa pelo dia do Senhor, porque elas vão estar em trevas. No tempo do dilúvio, que foi no tempo de Noé, as pessoas foram pegas de surpresa, né? O dilúvio pegou elas de surpresa, porém no tempo de Cristo isso vai se repetir, mas a questão é que as pessoas vão ser pegas, né, com o grande dia do Senhor. Nós temos que entender, irmãos, que as pessoas perguntam assim, mas não vai estar acontecendo taças e catástrofes, etc. É claro que vai. Mas tem pessoas que vão estar tão emaranhadas no pecado que mesmo essas coisas para elas vão parecer... Não, são coisas que sempre existiram, né? São coisas que sempre existiram, então elas vão ser pegas de surpresas por causa disso, tá? Elas não vão atender aos assuntos e vão estar dizendo, não, nós estamos bem, o mundo está bem, e aí vai vir esse dia do Senhor e vai levar elas de surpresa, tá? E o interessante é que Paulo ele vai dizer uma coisa muito interessante aqui que vai continuar. Né? Olha que interessante, nós vamos para 2 Pedro. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão não vos apanhe de surpresa, porquanto vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, assim pois não durmamos,
né? Olha que interessante como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, né? Tomando como capacete a esperança de salvação. E ele vai falar assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, quer vigiemos, quer durmamos. Então, olha que interessante, quer vigiemos, quer durmamos, irmãos. Então, é a parábola, né? Deixa eu tirar esse detalhe aqui. É a parábola de Mateus 25. Vigiar e dormir. Então, esses que dormem são as nécias, né? Então, a gente vai ver que aqui está apontando para as 10 virgens. Mas os que vigiam são quem? Aqueles que vão gritar, tá? À meia-noite. Então você vê que aqui ele está fazendo já uma ligação com... ele está fazendo uma ligação com Mateus 25. Né? Mateus 25, está aqui a explicação. Então ele já estava vislumbrando as virgens aqui. Né? Ele diz assim, mediante nosso Senhor Jesus, que morreu por nós, para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Tá? Então consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Tá? Então, aqui você vê o que significa todas essas coisas. Então, você não pode tirar o contexto do capítulo 4 e simplesmente esquecer o capítulo 5, porque ele está mostrando que esse contexto, né, do arrebatamento ele está ligado intrinsecamente com o dia do Senhor. Tá? Então, em 2 Pedro capítulo 3, vai dizer o seguinte para nós. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta que antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores nos seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo onde está a promessa de sua vinda. Então, olha só, o que o contexto fala é, né, vamos botar ali, promessa de vinda. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso é o que eles vão estar falando, né? Porque deliberadamente esquecem de longo tempo que houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água através da palavra de Deus. E aí, mais uma vez, ele vai citar Noé aqui, o qual veio perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então, olha só, o mundo daquele tempo de Noé, ele foi desfeito em água. Tá? Então, deixa eu tirar essa lamparina aqui. E a gente vai ver que aqui o contexto fala onde está a promessa da sua vinda. E eles vão dizer os ímpios, né? Porque, olha, desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, provavelmente as pessoas do tempo de Noé falavam a mesma coisa para Noé, dizendo onde está a promessa da chuva, né? Onde está a promessa da chuva? Então, nos últimos dias as pessoas vão estar dizendo onde está a promessa, né, da vinda. Como eles diziam, onde está a promessa do dilúvio? Onde está o dilúvio que não acontece nunca? E aí ele vai dizer assim, que porque deliberadamente esquece o longo tempo que houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus, o qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. E Cristo fala que os dias da sua vinda serão como os dias de Noé. Então ele está mostrando aqui como vai ser os dias de Noé, que vão ser como os dias da vinda de Cristo. Né? Aí ele vai dizer assim, ora, os céus que agora existem, a terra que pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, né? E a destruição dos homens ímpios. Olha que interessante. Isso vai aparecer na sétima trombeta, né? Para destruir os que destroem a terra, tá? Há todavia uma coisa, amados, que deveis esquecer, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor o que? A sua promessa. Qual promessa que o texto está falando? Promessa da sua vinda. Como alguns a julgam a demorada. Olha só, tardando o Senhor, né? Ou seja, estavam julgando a demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aí ele vai dizer assim, virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Então veja,
No dia do Senhor, que a gente viu lá em 1 Tessalonicenses, que eles estavam esperando, no qual falava do arrebatamento, diz aqui que os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, né? Mas aqui ele fala virá como ladrão. Então, olha como o texto não tem como você dizer que Cristo, o dia do Senhor, vai vir de uma forma invisível. Mas aqui está dizendo vai vir como ladrão, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão, tá? Então, você vê que aqui tem um contexto que aparece o que vai acontecer no dia da vinda de Cristo. E para complementar mais ainda, olha o que vai dizer em 2 Tessalonicense, e olha o que vai dizer para nós. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortemos. O que o contexto fala da nossa reunião com Ele? Nós vos exortamos que não vos demovais, ou seja, que a vossa mente não fique perturbada, né, da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Por que ele está linkando mais uma vez aqui o dia do Senhor, que a gente já viu, com a respeito da vinda e a nossa reunião com Ele? A vinda aqui, irmãos, é o que? O arrebatamento, né? Então, tá ligado com 1 Tessalonicenses 4, que ele fala, né? Nós, os que estivermos vivos até a vinda, não precederemos os que dormem. E aí ele fala, os tempos e as épocas vocês não precisam se preocupar deste dia, porque você sabe que o dia do Senhor vem como ladrão. Então você vê que algumas pessoas aqui estavam perturbadas, sim, achando que o dia do Senhor estava para vir a qualquer momento. E aí em 2 Tessalonicenses ele vai dar características que precisam acontecer para que esse dia ocorra, tá? Então olha o que vai dizer assim: supondo tenha chegado o dia do Senhor, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como fosse o próprio Deus. Não vos recordais ainda que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas, e agora sabeis o que detém para que ele seja revelado em ocasião própria, tá? Então, olha só que interessante o que está dizendo aqui. Opa, o texto está falando de reunião, né? O texto está falando de reunião com o Senhor, e ao mesmo tempo que fala de reunião com o Senhor, você vai ver a expressão dia do Senhor. No capítulo 3 de 2 Pedro, você vai ver que ele vai fazer uma relação do dia do Senhor com a promessa da vinda e vai associar com Noé, e vai dizer que o dia do Senhor vem como ladrão. 1 Tessalonicenses 4, ele vai falar do arrebatamento. 2 versos depois ele vai associar com o dia do Senhor e vai dizer que aqueles que estão em luz não vão ser pegos de surpresa. O texto está claramente afirmando que a vinda do Senhor ela vai se dar no dia do Senhor. Porque assim como esse dia vem como ladrão, Cristo vai vir como ladrão, tá? E que existem coisas que vão acontecer. Perfeito? Irmãos, então este é o contexto de 1 Tessalonicenses 4, que você tem que ter em mente para entender o que ele estava falando lá. Porque se você pegar aquele verso separado, somente 1 Tessalonicenses 4, ali a partir do verso 13, que fala do arrebatamento, mais ou menos o verso 16, obviamente você vai enxergar que vai haver um arrebatamento secreto, coisa que aquele texto não está dizendo, mas ele está dizendo que as pessoas não precisam se preocupar com aquela data do que vai acontecer, porque esse dia vai vir como ladrão. Por que vai vir como ladrão? Porque Cristo vem como ladrão, tá bom? Cristo vai vir no dia do Senhor e nós temos que estar preparados e alinhados para este dia, tá bom? Irmãos, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Se você gostou do vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos, dê o seu like, né? Se inscreva aí no canal. Lembrando, aí na descrição do vídeo vai ter o link para o site, se inscreva lá no site, tá? Porque tem bastante informação boa, tem textos, tem muitas coisas, e também no nosso podcast também que está no Spotify, tá? Se inscreve lá, você pode baixar os vídeos, os áudios na realidade, né? E você pode estar escutando aí no seu celular, tá bom? Deus abençoe os irmãos e fiquem aí na paz de Cristo.